Good morning, everyone! Teacher Kelly chegando aqui para mais um Learning English in 5 minutes, aquela nossa troca diária que você fornece 5 minutinhos do seu tempo e eu te dou uma aula de inglês. Fez aquela pausa para o café, correu aqui para o canal e assiste o vídeo do dia. Lembrando que, por enquanto, eu já vou compartilhar, por enquanto a gente está com um vídeo por dia. Sim, mas logo, logo teremos mais 2 vídeos, né? Voltaremos para a rotina de 2 vídeos por dia. Mas as nossas lives, que eram terça-feira, agora são na segunda, estão de volta. Então, toda segunda-feira, na hora do almoço, English at Lunchtime comigo. E hoje a gente vai começar a minissérie Past Perfect Continuous. A gente já viu Present Perfect Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous. E aí, para você que vai falar assim, mas teacher, se eu falar com o Simple Past, eles vão entender, mas dependendo do inglês que você precise, porque a questão não é, fale como um nativo, fale como... Não tem isso, gente. A questão é, você precisa aprender. Se você vai falar no dia a dia, você vai usar certos termos e estruturas, né, numa situação informal, do que numa situação mais formal. Então, tudo vai depender do seu propósito. Qual é o seu propósito com o inglês? Se é inglês para o dia a dia, viagem, e teacher, não tem nem reunião, nada, é só viagem. Realmente tem estruturas que você não vai precisar. Mas se você estiver assistindo um filme, assistindo uma palestra, se você estiver assistindo uma série, de repente essa estrutura vai aparecer. Também depende da série que você vai assistir, do filme que você vai assistir. Se for uma série com inglês do dia a dia, muito informal, você também não vai ver. Então a questão não é essa. Porque eles não usam isso, então não vou usar. Gente, nós também não usamos estruturas muito formais ou muito avançadas do português no dia a dia. É a mesma coisa com o inglês. Mas agora é hora de aula, porque hoje é a primeira aula da minissérie Past Perfect Continuous. E nós vamos ter 3 aulas. 3 aulas. Como todo contínuo, o que eu falo? Ele mostra uma duração de uma ação. A duração da ação, porque o progresso dessa ação é importante, eu dou ênfase que a ação teve uma certa duração. E nesse caso, como a gente fala que o past perfect é o passado do passado, a gente está falando de uma ação que teve um progresso, que teve uma duração antes de outra no passado. Ok? Então, hoje, nós vamos ver ações em progressos antes de outra ação no passado. Teacher, mas eu posso usar o past perfect simples, né? Aquele que não usa o ing? Pode. Qual é a diferença de um e de outro? Você vai dar ênfase ao progresso dessa ação, à duração dessa ação, à continuidade dessa ação. Essa é a diferença. Okay? We use the past perfect continuous to talk about actions that were in progress before another action or moment in the past. It emphasizes, olha aí, duration and continuity before something happened. Então, vai enfatizar a duração e a continuidade, o progresso dessa ação. Essa é a diferença de um e de outro. E como é que eu formo? Já falei para vocês, todo contínuo ele é formado de verbo to be e verbo principal com ing. Como o nosso tempo verbal é past perfect, o verbo to be vai estar no past perfect, como auxiliar had, e o verbo to be sendo principal, como o particípio passado been. Ok? Subject had been e o verbo principal com ing. Exemplo, I had been studying English before I moved to Canada. Então, eu me mudei para o Canadá em certo momento no passado. E antes de eu me mudar, durante um período, eu estudei inglês. Então, I had been studying English before I moved to Canada. I had been studying English before I moved to Canada. E se você é aqui novo no canal, vou te dar uma dica. Quem já está aqui há mais tempo sabe. Viu frases assim grandes, tem dificuldade para falar? Se você não conseguir falar dessa maneira, vai de trás para frente. Começa a conectar de trás para frente. Canada, I moved to Canada. I moved to Canada. Before I moved to Canada. Studying English before I moved to Canada. Studying English before I moved to Canada. I had been studying English before I moved to Canada. I had been studying English before I moved to Canada. She had been working all morning when the phone rang. She had been working all morning when the phone rang.
O telefone tocou, ela até deu uma acordada assim, por quê? Ela tinha estado trabalhando. A gente usa essa estrutura no dia a dia? Não. Mas dependendo da situação que você quer falar, você vai precisar? Sim. Ok? É isso que eu tô falando do inglês. É isso que eu tô falando, é o que eu falo, né? O vento lá que venta, vento que venta lá, venta cá. Então, se aqui a gente faz assim, lá também. Ok? She had been working all morning when the phone rang. She had been working all morning when the phone rang. Então, teve uma duração. O que eu quero mostrar? Que ela estava trabalhando pra caramba. Ela chegou no trabalho, começou a trabalhar, e aí 11 horas o telefone tocou. Aí fora que ela falou assim, eita caramba, peraí. Ou seja, eu estou dando ênfase a essa duração. She had been working all morning when the phone rang. They had been walking for hours before they found the hotel. Eles encontraram o hotel. Mas antes disso, o que eles estavam fazendo? O que eles tinham feito? Caminhado por horas. They had been walking for hours before they found the hotel. They had been walking for hours before they found the hotel. Walking. O L não pronuncia. Walking. They had been walking for hours before they found the hotel. We had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. We had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. We had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. Então, nós estávamos esperando o ônibus por 30 minutos quando ele finalmente chegou. Começa de trás para frente. Finally arrived. It finally arrived. When it finally arrived. For 30 minutes when it finally arrived. For the bus for 30 minutes when it finally arrived. We had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. Gente, apesar de não ter vírgula aí, vocês podem dar uma pausa, tá? Ó, we had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. Quando a gente fala, sai naturalmente a ênfase, né? Onde você quer dar uma ênfase, onde você quer dar pausa. Mas lendo fica um pouquinho mais difícil. Mas dá uma olhada antes e foca exatamente onde você quer dar pausa. Opa, vamos voltar aqui. We had been living in New York for 5 years before we got a new job in LA. He had, not we. He had been living in New York for 5 years before he got a new job in LA. LA, Los Angeles, new job in LA. He got a new job. He got a new job in LA. He got a new job in LA. LA começa com vogal, você junta com a preposição. In LA. In LA. He got a new job in LA. He got a new job in LA before he got a new job in LA. Before he got a new job in LA. He had been living in New York for 5 years before he got a new job in LA. He had been living in New York for 5 years before he got a new job in LA. New York. It's not new. New York. New York, ok? É só ouvir a Alicia Keys aí, ó. New York. Ela não canta New York. Ela canta, gente? Não canta. Ela canta new. Então é new. New York. Como passado do verbo fly. Flew. Ok? Então, New York. New York. New York. E por favor, gente, Disney não é Disney, é Disney. Disney World. Disneyland. Money. Monkey. Ok? Volleyball, Disney World, Disneyland, monkey, money, and New York. It had been raining all day, so the streets were flooded. Olha a consequência aí. Choveu o dia inteiro, choveu. E o que aconteceu de noite? Ó, as ruas estavam alagadas, flooded. It had been raining all day, so the streets were flooded. It had been raining all day, so the streets were flooded. It had been raining all day, so the streets were flooded. Agora bota aqui nos comentários. O que vocês estavam fazendo antes da nossa aula ter começado. Então a aula começou, né? Passado, porque agora está terminando. Passado. E o que vocês estavam fazendo? O que vocês tinham estado fazendo? Eita, que bonito isso, hein?
O que vocês tinham, não sei nem falar o nome disso em português, gente. O que vocês tinham estado feito? Acabei de falar e não sei, gente. What had you been doing before class started? Olha como é que em inglês é muito mais fácil, gente. What had you been doing before our class started? Não voltou para o início. What had you been doing before our class started? Deixa aqui nos comentários. What had you been doing before our class started? E eu te vejo amanhã, porque amanhã tem mais o segundo uso do Past Perfect Continuous. Eu tenho certeza que você vai voltar. Mas eu te espero na live também. Te espero na live. Já viu a novidade aqui no canal? Então vai lá no canal. Tá só vendo esse vídeo? Vai lá no canal e vê na nossa comunidade. Tem novidade para você que estuda sozinho. Tem novidade para você. Vai. See you.